Boa noite a todos. Vamos dar sequência, né, no estudo das peças. A gente vai ver reze hoje, agravo em execução, certo? Então, a gente vai ver essas peças hoje. Amanhã a gente tem uma aula importantíssima de punibilidade, certo? Que vocês precisam estar aqui presentes comigo, tá? Os atendimentos já viram, né? As exposições, tudo bonitinho e tal. Quarta-feira a gente tá aqui já atendendo e sexta, certo? Pra gente conversar um pouquinho sobre como foi o rendimento de vocês, de quem fez, e passar algumas orientações para como vocês estão e o que precisa melhorar, certo? Quero todo mundo com bom ânimo, feliz, satisfeito. O que a gente dá para o mundo, ele dá de volta. Se você der tristeza, ele vai te dar tristeza. Se der ansiedade, ele te dá ansiedade. Então, dê sorriso, que vai voltar sorriso. Né? E dê bufete na FGV, que a gente mete bufete na FGV. Porque, vê, como ela dá bufete na gente, a gente dá nela, né? Reza a lenda. Então, vamos prestar atenção aqui na nossa aulinha. Vamos tentar identificar. Recurso sentido estrito tem tudo para ser a peça de vocês, né? Não estou dizendo que é, mas tem tudo para ser, né? Então, prestem muita atenção na aula de hoje e no paralelo que a gente faz entre ela e agravo em execução. Porque tudo que eu tenho no reze, eu tenho no agravo em execução, porque ele pega de empréstimo. Eu tenho na carta testemunhável, porque eu só tenho carta testemunhável de reze e de agravo em execução. Entendesse? Então, estudando recurso sentido estrito, que eu posso chamar de reze, vocês não podem nem chamar, nem podem escrever. Mas eu posso, certo? Então, fica combinado assim, eu chamo reze, vocês chamam recurso em sentido estrito. A gente vê depois agravo, vamos abrir o nosso VAD, e eu vou mostrar para vocês que no VAD da gente tem no mesmo artigo, equivocadamente, porque o legislador não quis ajeitar isso ainda, reze e agravo em execução. E aí a gente precisa estar atento para não errar, né, qualquer fundamento que venha lá. Sabe, a fundamentação de peça até que é fácil, porque quando for agravo em execução, eu vou para o 197 da Lei da Execução Penal, certo? Mas aí eu não posso me confundir, porque o 581 tem um monte de agravo. De mérito de agravo. Entendeu? Então, eu não posso me atrapalhar, né, a esse ponto e meter um reze onde for um agravo. É só isso o cuidado que a gente tem que ter. Mas o nosso código fala pra gente e a gente não vai ter dificuldade nenhuma com isso. Certo? Vamos lá começar? Primeiro, eu queria que vocês lembrassem daquela linha do tempo. Eu acho que eu vou fazer ela logo, para a gente ir conversando e vocês já tomarem posse da realidade, né? Onde é que está o reze? O que é que tem neles? Né? Vê. Entenda. Eu preciso estar num procedimento para ter esse reze que já caiu, que é o reze da pronúncia, um procedimento dos crimes dolosos contra a vida. E aí, entenda comigo o seguinte. Os crimes dolosos contra a vida, eu sei que vocês sabem. Então, ele vai do artigo. Os crimes, né? Vou botar aqui, crimes contra a vida. Estão nos artigos 121 a 127 do CP. Então, se for homicídio, participação em suicídio, se for aborto, infanticídio,
meu lugar é aqui, no procedimento do júri. Certo? E quando eu falo no procedimento dos crimes dolosos contra a vida, eu tenho uma primeira fase. Inclusive, se vocês quiserem ir amanhã para um júri que vai ter a participação, inclusive, dos nossos alunos da pós-graduação, vai ter um júri amanhã, lá em Bahia. Eu boto o horário para vocês, bem bonitinho. Certo? Com a atuação do nosso professor, o Erid. Ele vai estar lá. E aí, se vocês quiserem ir para ver como é que funciona o Gary Gary, vocês já vão lá e já desenrola. Você pede até a palavra para falar lá. Né? Com certeza, mais do que todo mundo vocês vão saber. Porque quando você sai segunda fase em penal, meu amigo, o resto é resto. Entendeu? Porque civil você aprende só, processo civil tu aprende só. Constitucional, administrativo. Agora, penal, o cara que sabe penal, ele é o diferente. Entendeu? Porque ninguém sabe penal. Leve os seus troços. Já ouviu falar disso? Você compra uma televisão se lhe levarem. Mas se prenderem você, só quem solta é Suzana Araújo. Mentira, viu, gente? Se prenderem alguém, só quem solta são vocês. Então, ó, é uma matéria importantíssima. Então, olha só, a primeira fase do júri, eu tô naquela fase do conhecimento, eu tô naquela fase... Liga aí, pessoal. Mais um ponto na prova. Obrigada. Essa primeira fase aqui é o juiz de acusação. Então, ó, eu vou ter aqui nessa primeira fase uma denúncia. Essa denúncia vai ser remetida para a vara do Tribunal do Júri. Aqui eu vou ter um juiz togado, que vai organizar, decidir tudo. Então, quando chega na mão do juiz, desse juizão aí, ele nessa fase pode dar 4 decisões. Já conversei com vocês sobre isso e repito. A pronúncia, a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação. Então, olha, qual é a única decisão que me leva para o plenário que eu, defesa, não quero de jeito nenhum? Vou marcar ela de vermelho. Pronúncia. Eu, defesa, quero quais decisões para o meu cliente? Vou marcar de azul. Eu quero ou uma impronúncia, ou uma absolvição sumária, ou uma desclassificação. Então, minha busca, toda a vida que eu tiver numa primeira fase de júri, certo? Ou seja, eu estou ali naquela primeira fase, o juiz está decidindo se eu vou ou não para a cova dos leões. Eu digo, Deus me salve dos leões, eu não quero ir para o plenário. Então, eu tenho que buscar o quê? Impronúncia, absolvição sumária, desclassificação. Certo? E é muito simples, porque eu consigo saber exatamente qual é o recurso cabível nessa fase, se eu souber o que é uma vogal e se eu souber o que é uma consoante. Vê que matéria fácil do caramba, porque em nenhuma tu aprende assim. Mas se eu souber o que é uma vogal e uma consoante, eu consigo acertar. Se você não souber o que é uma vogal e uma consoante, aí me lascou todinha, porque aí eu não tenho mais como lhe explicar. Ó, se P é consoante ou vogal? Consoante. Pode dizer convicção. Se é consoante, o meu recurso é com consoante. E é o quê? Se é vogal, apelar. Apelação. Absolvição sumária. Sim, aí cabe o quê? Apelar. E a minha desclassificação cabe o quê? Rezo.
Só que olha só. Se pronunciar, eu, defesa, vou interpor o reze. Se em pronunciar, a acusação é que apela. Se absolver sumariamente, a acusação é quem apela. Se desclassificar, a acusação é quem vai rezar. Por quê? Porque quem vai de reze. Por quê? Porque ele não quer nenhuma dessas três de azul aqui. Para mim, ó, defesa. Ele quer somente o quê? A pronúncia. Porque na pronúncia, eu vou para... Me embora para onde? Para o plenário. Muito bem. Se eu interpus o reze, depois esse reze vai para a mão do juiz de novo para ele confirmar ou não. Que é aquela decisão que chama decisão confirmatória do recurso sentido estrito, ou seja, da pronúncia. Decisão confirmatória da pronúncia. Aí, se confirmou a pronúncia, meu amiguinho, eu vou para onde? Cova dos Leões. Plenário. Ser julgada pelo povo. Pelos 7 jurados. Entendeu? Pelo conselho de sentença. Eu não tenho mais um juiz orquestrando e decidindo, mas o povo decidindo. O juiz lá no plenário tão somente faz a dosimetria e a organização plenarial. Certo? Plenário. Então, ó, essa pronúncia até hoje, todo o reze que caiu foi reze da pronúncia. Todo. Até hoje. Caiu reze da pronúncia. Entendesse? Pode cair reze em questão? Pode. De quê? Da não homologação de um acordo da não persecução penal? Entendesse? Pode cair em questão. Eu não consigo visualizar uma peça. Seria muito simplória. Entendeu? Mas é possível. Aí, olha só, essa primeira fase, reze da pronúncia. É aqui onde está meu reze. Certo? Se cair a peça, é essa daqui. Reze da pronúncia. E eu vou pedir o quê? Para impronunciar, para absolver sumariamente e para desclassificar. Eu trouxe um exemplo para vocês de um dos rezes que eu reputo um reze mais completo, para a gente conversar bem tranquilamente sobre ele, mostrar o espelho oficial, para vocês irem ganhando o quê? Como chama lá no interior, ganhando gordura para queimar na hora da prova. Entendeu-se? E aí vocês vão ganhando conhecimento. Então, eu quero saber, vocês sabem onde está um reze? Até agora, sabem onde está o reze? Não, aqui, ó. Você olhou lá, então a minha palavra-chave de um reze, até hoje, pronúncia. Juiz pronunciou, reze. Entendeu? E aí não tem como eu errar para saber se é reze ou não aqui numa peça, porque meu ponto de partida, meu primeiro olhar é saber qual é o crime imputado pelo Ministério Público. Entenda que eu vou pedir até para desclassificar, mas nesse momento... Todo o procedimento está onde o Ministério Público direcionou. Certo? Certíssimo? Tu vai pedir tudo, porque tu não sabe na hora, né? Fica nervoso, aí tu faz o quê? Primeiro, a melhor de todas, absolvição. Depois um parágrafo de impronúncia. E depois de desclassificação. Porque, Wilson, é melhor a gente fazer assim, pecar pelo excesso, do que a gente apostar uma ficha em um, podendo apostar nos 3. Tu tá entendendo? Se não tem nenhum impedimento na peça para isso, o que você não pode fazer isso é na questão. Mas na peça não tem problema nenhum. Então, eu estou na dúvida. Parágrafo. Tem pessoas aqui que na mentoria já estão fazendo assim. Separando por parágrafo. Já está no migué, já está na hora, já está alinhado. Já calibrou e já balanceou o carro. Entendeu? Aí, se você não está fazendo, bora começar a fazer. Que a gente tem que ir com essa mente, sabe? Bonitinho. Entenderam? Agora, na questão, pode isso? Pode não. Na questão, ou sabe ou não sabe. E eu já falei para vocês e mostrei, estou provando, mentoria após mentoria, que eles tiram as questões dos méritos das peças. Ou você percebeu isso na última mentoria, ou, meu irmão, eu não tenho mais nem o que fazer. Porque tá lá, é claro, é a mesma coisa, inclusive é mais fácil.
Entendeu? As questões é na correria. Entendeu? É seco. Bora ver aqui, conversando agora com o quadro. Olhe para lá agora. Quanto é que custa uma moto, hein? Uma moto, uma moto dessas... Não, dessas de entrada. Como é o nome? Uma moto de entrada aí, me diz o nome. Dizem 11 mil? É sério? Vou comprar uma moto dessa daí, vou botar aqui. Quem tirar 10, leva ela. É. Não, mas aí é com a minha parte. Não é com a parte dele, não. Eu vou botar ali. Agora o negócio do... Quando a primeira fase entrar, o pessoal... Oxente, essa... É. Marcelo já sobe, dizendo, não, Débora, deixa eu gravar mesmo. Vou trazer uma pop de brinquedo, gente. Era isso que eu tava falando. Ei, vamos brincar aqui com a gente. Primeiro, abre aí no 581, abre. Abre aí. ...581. CPP. Todo mundo aí? Ó, você vai perceber que o artigo 581, ele começa já chamando o recurso, né? Diz bem assim. Caberá recurso no sentido estrito da decisão de despacho ou sentença. Decisão, despacho ou sentença. O nome na peça é esse que está aqui. Recurso em sentido, certo? Tá aqui, não bota o do. Passa só um tracinho quando vocês estiverem com todo mundo com vaga. A gente vai passar um tracinho só no nome da peça. Que é recurso em sentido estrito. Aí, olha só. Tu tá vendo que o 581, ele vai do inciso 1 até o inciso, vira a página para quem não tiver todo ele, até o inciso 25. Nesse meio aqui, tem inciso que não é recurso em sentido estrito. Tem inciso que é agravo. Eu deixei já marcado ali pra gente no material. Certo? Não, aqui no material. A gente, quando for marcar com o pessoal, a gente marca de novo. Mas aí o que é que eu quero que tu perceba? No inciso 1, eu sei que é o quê? Reze. Mas dá um pulinho comigo agora no inciso 11. Tá vendo 11? Tá? Pronto. Nesse inciso 11 diz bem assim, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Se você não prestar atenção, você pode errar na prova. Presta atenção. Embaixo do seu VAD, ele tem as seguintes remissões. CP, do 77 a 82. CPP 593, inciso 1 e 696 a 709. E ele tem Lei 7.210, de 11/7/84. Não tem? Lei de execução penal. No VAD de vocês tem? De todo mundo, Cris? Não. Tem certeza, Cris? Traz aqui para mim, para eu ver. Cadê? Pronto.
Pronto, aí a gente, quando tiver assim, é porque é agravo. Certo? Que tiver LEP embaixo. Ó, quando você vê essa lei, que é a lei de execução penal, que ela diz lei de execução penal, ou no caso do Código de Cris, que ela está usando outra versão. Quem estiver usando outra versão, sempre levanta a mão. Tem não no meu. Para eu olhar e dizer, ó, tá aqui. Certo? Aí, isso aí é agravo. Não é rese. Teve 197 ou teve LEP embaixo, agravo. Eu vou tirar daqui para vocês não ficarem pescando, que eu vou querer que vocês me digam aí. Olhe todo o VAD de vocês agora e veja o que é agravo e o que é rese. Olhe um por um. Separe aí para a gente dar um confere aqui depois na tela. Não marca ainda não. Depois eu vou marcar com vocês, sabe? Mas só para vocês irem vendo. Do inciso 1 ao inciso 25. Pessoal de casa do mesmo jeito. Pega teu VAD, olha do artigo no 581, do inciso 1 ao inciso 25. O que é agravo? Porque é o que tem menos. Dentro desse artigo aqui. Deixa eu tirar daqui. Ficou cortado. Ó, olharam? Vocês conseguiram diferenciar o que é rese e o que é agravo? Conseguiram ver? Onde tiver LEP, você sabe que é o quê? Agravo. Agora, o meu fundamento da peça, presta atenção, o meu fundamento da peça de agravo continua sendo 197. Entendeu? O que você precisa observar é que ele vai puxar esse tema para dentro de um caso concreto, você fundamenta a tua peça no 197, mas sabe que essa tese aqui vai estar lá na tua peça de agravo. E outra grande questão é para você não errar o nome da peça. Porque só tem uma peça aqui em penal que você pode errar, que é rese e agravo. Por quê? Porque está aqui misturado. Mas como vocês já viram onde estão, teve LEP embaixo, agravo. Não teve LEP, estou sem enxergar. Não teve. Oi, amor. Lucas está aqui na frente, tá? Entenderam? Eu sem óculos não vejo, não. Segue. Não, mas eu reconheci pela voz. Pela voz quando ela falou. Aí, ó. Bora olhar aqui? Vê se bateu no de vocês, ó. Agravo em execução. Inciso 11, 12, 17, 19, 20, 21 e 23. Bateu? 22 e 23. Bateu? Sim. Não tem como errar, a gente já sabe como olhar. É lógico que a gente não pode memorizar isso, então vai estar com o VAD na mão, a gente bate pesado.
na utilização do VAD, certo? Quando tiver pertinho da prova que eu for marcar, eu marco de uma cor, que é agravo, e marco de outro, que é reze, certo? O 8 e o 9. Deixa eu olhar aqui. Tá errado. Aí eu vou marcar de azul depois aí. Não agora, certo? Quando eu for fazer a marcação, aí você vai lembrar de... traz teu VAD aí para mostrar para o pessoal de casa, porque é a mesma explicação para quem tiver adquirido esse. Só para eu mostrar aqui. Eita caramba, aí a pessoa se atrapalha. Ó, quem tiver adquirido essa versão aqui, aí você vai ter que prestar atenção quando eu estiver fazendo as anotações também, tá bom? A mulher perfeita. É um atrevimento, um gremlin desse dizer que aquela mulher é feia. Te enxerga, Tiago, a mulher é perfeita. E ela é minha amiga, viu? Vou dizer a ela, mandar um WhatsApp hoje, ó. Cris, tinha um menino que tá te chamando de Cafuçu. Aí vou mandar tua foto pra ela. É não, é a outra, é a loura. É a loura. Não, essa é a Ana. Tu já pensasse? Tu já pensasse? Eu vou dar uma ordem aqui. Eu vou liberar uma ordem. Não, libere, porque ele tá com probleminha. Voltando pra cá. Venha pra cá. Olha a aula. A aula. É porque Tiago não gosta não. Aí ele fica botando defeito. Ó. No recurso sentido estrito. O meu rol aqui, ó, do 581 é o rol taxativo, certo? Então, tudo que tiver no 581 é res, exceto o inciso 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22 e 23, certo? Exceto esse. Qual é a minha base legal quando eu for fundamentar? Tem lá a minha peça... Eu identifiquei que é um recurso sentido estrito, entendeu? Um rese da pronúncia. Aí eu vou botar artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal, certo? Qual é o prazo? Eu tenho um prazo de interposição, que é o prazo que eu vou datar a minha peça. Entendeu? Pouco me importa o prazo da razão agora. Por quê? Porque se for peça... Eu só preciso datar no prazo da interposição, prazo de 5 dias. Só que quando eu olho para o prazo de 5 dias, eu queria que vocês abrissem no 589. Essa parte aqui pontua muito quando é rese. A interposição, isso equivale quase 0,50. É, só essa frase. Por quê? Porque aqui no rese, eu tenho juízo de retratação. Vamos ler o 589 comigo. 589. Ó, diz bem assim. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será recurso concluso ao juiz, que dentro de 2 dias reformará
ou sustentará seu despacho, mandando instruir o recurso com o translado que lhes parecer necessário. Ou seja, aqui eu tenho um juízo de retratação. Quando eu devolvo para o juiz a quo, ele vai fazer um juízo de retratação. Entender? Se esse juízo de retratação tem que estar na sua peça de interposição, quando eu estiver falando de recurso em sentido estrito. Eu devolvo para ele e ele vai, excelência, releia, querido. Você errou, né? E aí, volta atrás, aí ele, lógico, né, humildemente, faz o juízo de retratação. As razões têm um prazo, ó, na prática Franco. Ó, razões. 2 dias, aí as razões eu sempre endereço para quem? Pro tribunal, certo? Bora ver lá um recurso sentido estrito da pronúncia, que é o que se cair, é isso que cai para vocês, certo? Se cair isso aqui, é isso que cai para vocês. Oi? 86. Juiz e retratação 589. 586. A gente vai chegar aí, a gente vai olhar, certo? É porque ela falou da tempestividade. Você respondeu da retratação. Ó, todos os réis que caíram até hoje da pronúncia. Réis e da pronúncia. Mas eu lhe expliquei por quê. Só haveria sentido de ter um recurso em sentido estrito de uma desclassificação e você está fazendo numa prova da ordem se você for assistente de acusação. Porque, caso contrário, não tem sentido nenhum. Para você fazer uma apelação, uma apelação da absolvição sumária, uma apelação da impronúncia, você tem que estar como assistente de acusação. Você não vai estar como defesa. E ainda pode. Se você quiser achar alguma coisinha ali para garantir. Entendeu? Mas ele teria que ser explícito, ele teria que dizer o nome da peça para você. Entendeu? Ele teria que apontar o defeito mais assim, esdrúxulo do mundo numa sentença e para você, mesmo recebendo uma absolvição sumária, ainda querer apelar. Então, por isso que a banca não dá essa facilidade, sabe? Quando caiu você sabendo que era desse jeito. Palavra-chave sempre do rese, da pronúncia, decisão de pronúncia. Um rese que caiu falou, fim da instrução probatória, o juiz competente, em decisão devidamente fundamentada, decidiu pronunciar. Sempre tem que ter o nome, pronúncia, certo? Ou exatamente. Pronunciado fulano de tal. Intimou para você apresentar a peça cabível. Qual é? Entendeu? Reza a pronúncia desse jeitinho. Eu tenho no meu direito as preliminares sempre. Que preliminar eu vou argumentar aqui? Sempre as nulidades, minha gente. Sempre os aspectos processuais que descambaram para uma nulidade. É tudo a mesma coisa. Não tem diferença, não. Aqui também no RESE a gente coloca a prescrição, que é uma extinção da punibilidade, que amanhã vocês vão ver prescrição comigo aqui. Venham alimentados, felizes, né? Quem for casado, namora bem muito o dia todinho, para vir com a cabeça bem satisfeita, cheia de... Como é o nome daquele hormônio? Tu que é da área de saúde? Cláudia. Endorfina. Tu viesse correndo, foi, Tiago? Tá endorfinada. Veio da academia. Aí, ó, mérito. O mérito, mais uma vez, só pode ser o quê? Impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Certo? Só pode ser esses 3 méritos. Não sei qual é. Um parágrafo de absolvição, sumária, um parágrafo de impronúncia e um parágrafo de desclassificação. Certo? A professora vai ficar muito na cara. Onde é que está no edital que é vedado?
Entendeu? A gente começa do melhor para o pior. Absolve sumariamente, impronuncia e desclassifica. Certo? Vou mostrar já já os artigos um por um para a gente olhar, sabe? Fixar. Se eu estou falando de recurso, todo recurso tem que ter o quê? Eu tenho que pedir o conhecimento e o provimento do recurso. Se eu pedir isso, pontua. E ainda vou pedir que seja feito o quê? A reforma da minha decisão de primeiro grau. Não custa nada. Se ele estiver preso, eu peço ainda o quê? Alvará de soltura, que você não vai pedir tudo e deixar o pobre preso. E acontece na prática. O cara pede o provimento, o conhecimento, o provimento do recurso e esquece do alvará. Aí chega lá no bocão. Por que não soltou? Cadê o alvará? Olha os artigos, vamos abrir aí no artigo 414 da impronúncia. 414 CPP. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Olha só, eu tenho que ler esse e já correr para o 415. Olha o 415. O juiz fundamentadamente absolverá, desde logo o acusado, quando? Todas essas hipóteses. Provada a inexistência do fato, provado não ser o autor ou partícipe do fato, o fato não constitui infração penal, demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão do crime. E aí vem um parágrafo que, na minha opinião, é um dos parágrafos mais importantes que a gente tem, porque ele cai muito em questão e ele ainda não caiu em peça. Então, a banca pode querer botar isso aqui e você tem que estar apto a responder. Ele diz bem assim, ó, parágrafo único do 415. Não se aplica o disposto no inciso 4, ou seja, quando for uma causa de isenção de pena, ou seja, um excludente de culpabilidade, em outras palavras, do caput deste artigo no caso de inimputabilidade, prevista no caput do artigo 26. É aquela inimputabilidade pelo critério que? Mental. 26 do Código Penal. Aí diz bem assim, salvo quando esta for a única tese defensiva. Veja só, preste muita atenção. Preste atenção para vocês entenderem de uma vez por todas. Se o sujeito que matou, ele tiver uma inimputabilidade pelo critério mental, ele vai ser absolvido sumariamente. Certo? Mas se lá na tese defensiva disser que ele é inimputável pelo critério mental, mas também ele fez isso em legítima defesa, aí o juiz não pode absolver. Tem que mandar para onde? Para o tribunal do júri para ele decidir. Entendesse? Então, quando chegar algum cliente, é por isso que a OAB cobra muito isso. Quando chegar algum cliente no seu escritório e você vê que ele tem um laudo de inimputabilidade pelo critério mental, não invente de botar outra tese, não. A tese é essa. Se ele matou, a tese é essa. Porque dali, aqui, ó, na primeira fase, ele já é absolvido sumariamente. Entendesse? Ele é absolvido sumariamente. E olha como isso é importante a gente ver agora, porque eu queria que vocês fossem comigo no 397. Inciso 2. Preste atenção. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, inciso 2, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo a inimputabilidade. Porque o inimputável aqui
num procedimento comum, ele não vai ser absolvido sumariamente. E o que é que acontece com esse meu inimputável aqui nesse meio? Aí eu vou lá no 386, para você ver com seus olhos que Deus lhe deu um, né? Vê, 386, parágrafo único, inciso 3. O juiz absolverá o réu. Na sentença absolutória, parágrafo único, na sentença absolutória, o juiz aplicará a medida de segurança se cabível. Então, quando o sujeito está num procedimento comum, por exemplo, ele roubou, ele cometeu um roubo, ele é inimputável pelo critério mental. É? É. Vai absolver sumariamente? Não. Claro que não. Ah, professora, mas é a única tese defensiva. Mas o crime não é doloso contra a vida. O juiz faz o quê? A absolvição imprópria, manda por uma medida de segurança. Certo? Aqui, ele vai para o tratamento também. Mas aqui, na hora da sua resposta, o que é que a banca quer que você saiba, Gabi? A banca quer que você saiba se a única tese defensiva for uma inimputabilidade, ela, do artigo 26, ou seja, do critério mental, não é do 28, parágrafo 1º, não. E do parágrafo 1º absolve para todo mundo, é a exclusão do crime mesmo. É a exclusão da culpabilidade. Mas no artigo 26, como ele frisa aqui no parágrafo único, eu só vou absolver se ela for a única tese defensiva. Se tiver outra tese junto com ela, não absolve. Certo? Vai ter que mandar para o júri para ele decidir. Certo? Isso. Aí não poderia, manda para o júri. Isso. Exatamente. Você tem que botar só uma. Se for a única tese defensiva. Tá claro isso? 419, vem cá comigo. Ó, isso que eu acabei de falar tá aqui, ó, nessa tese. E agora a gente vai para a desclassificação do 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso do referido no parágrafo 1º do artigo 74, o que é isso? É a competência do tribunal do júri, ou seja, o juiz entende que não é competência do tribunal do júri. E não for competente para o julgamento, remeterá os autos a juiz que é o quê? Que seja. Aí eu queria que vocês viessem aqui comigo, no artigo 492. No 492, eu quero que você olhe para o parágrafo 1º e para o parágrafo 2º, logo em cima. Diz assim, se houver desclassificação da... Parágrafo 2º, se houver desclassificação, crime conexo e tal, tá vendo? Essa desclassificação aqui, essa desclassificação não é na fase do rese. Essa desclassificação aqui, veja lá em cima, eu estou na seção 14 da sentença. Eu já estou no plenário. Por que eu estou lhe mostrando isso aqui? Não é para lhe confundir, é para lhe alertar. Cuidado para não meter um 492, porque eu tenho que ir passo a passo. E ele diz aqui a desclassificação da infração de competência juiz singular ao presidente do tribunal e do júri. Ou seja, eu já sei que não é essa desclassificação do 419. Certo? Essa desclassificação que está aqui é uma desclassificação reconhecida pelo Conselho de Sentença, e que quando ela reconhece isso, na hora que o juiz vai sentenciar, ele reconhece que desclassificou o crime, ou seja, não foi na primeira fase, o cara já está no plenário. Aí o juiz presidente é quem julga. Essa desclassificação que a gente está conversando do 414 é o juiz aqui, ó, presidente, ou o juiz togado da vara do tribunal do júri, dizendo, tu errou, cara. Não é nenhum dos crimes dolosos contra a vida.
Não está entre o 121 e o 127. Tu metesse aqui um latrocínio e jogasse para mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Vou mandar para o juiz competente. 419. É um crime de lesão corporal seguida de morte. O que danado está fazendo um júri? Entendesse? Porque talvez até essa aula de hoje você acredite que se morreu está no júri. É não. Só vai para júri se for homicídio, se for infanticídio, se for participação em suicídio ou se for aborto. Não foi nenhum desses 4 crimes, não é júri. Certo? Um dia desse chegou um aluno desesperado que ele tinha cometido uma lesão corporal seguida de morte. Professor, eu vou para júri, estou lascado. Eu digo, tu matasse quem? Ele disse, eu matei fulano. Eu digo, tu matou como? Aí ele disse que tá numa briga, dessas brigas bestas que a pessoa se envolve, deu um soco. A pessoa caiu, bateu a cabeça no chão e morreu. Eu digo, isso é lesão corporal seguida de morte. Ele disse, é. Foi. Ele disse, é, lesão corporal seguida de morte. Aí eu disse, tu vai para júri por quê? Ele disse, eu não matei um homem. Gente, só vai para júri se for homicídio. Se for, o que mais? Infanticídio, participação em suicídio ou aborto. Não foi, não vai para júri. Vai para o tribunal, para o juiz competente. E aí eu peço a desclassificação. Então eu estou vendo uma narrativa ali. Minha primeira tese é o quê? Pedir para absolver. Sumariamente. Certo? Absolver sumariamente. No 415. Minha segunda tese, impronunciar. E minha terceira tese é, eita, aqui é uma lesão corporal seguida de morte. É lógico que se eu estou vendo isso na narrativa, eu tenho que mandar desclassificar. Entendesse? Minha terceira tese sempre na desclassificação. Vou procurar. Vamos ver como é que fica a nossa peça? Ó, preste atenção. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal do tribunal do júri. Processo número fulano de tal, todo mundo sabe que não pode identificar, assim, inventar dados, já qualificado nos autos por seu procurador infraassinado, com procuração anexa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, inconformado com as decisões de folhas, 3 pontinhos, tempestivamente, no prazo de 5 dias, conforme o artigo 586 do CPP, interpor o presente recurso em sentido estrito. Com base no artigo 581, se fosse da pronúncia inciso 4 do Código de Processo Penal. Essa parte que eu vou marcar agora, eu vou destacar ela de verde. É uma parte que vale muitos pontos na interposição, sabe? Então, a gente não pode errar, tem que memorizar mesmo. Nesse sentido, requer seja recebido o recurso e procedido o juízo de retratação nos termos do artigo 589 do CPP. Essa frase aqui vale na sua prova 0,50, 0,40, 0,30, é muita coisa. Memoriza, ó. Se eu esqueci na hora, tu vai pedir que o juiz se retrate, artigo 589. Ele vai aceitar, mas bota o nome, juiz de retratação e o artigo 589. 0,50, se ele pontuar, já teve prova que ele botou 0,50, só essa frase. Meu irmão, tu já vai, porque, ó, nessa interposição, se ele meter 0,50, o artigo vale 0,10, 0,60, a tempestividade vale 0,10, 0,70 e o endereçamento vale 0,10, só aqui tu tem 0,80. Quase um ponto. Entendesse? Então, essa interposição é a interposição que você precisa memorizar. Todas as outras é pontinho básico, 0,30. Certo? Mas o resto, essa daqui vale valendo. Nesses termos, pede deferimento, local, data, advogado. As razões do recurso em sentido estrito, eu vou fazer igual todas as razões. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, digo qual é o Estado se tiver. Colenda Câmara. Recorrente, o nome da pessoa, recorrido, Justiça Pública ou Ministério Público, processo número,
que aqui pode ou não ter, dos fatos, do direito eu vou bater em cima sempre das preliminares, se tiverem algumas nulidades, ou do mérito. Ou do mérito não, e do mérito. Que no mérito eu vou buscar o quê? Absolver sumariamente e pronunciar ou desclassificar. E o, certo? Que eu fiz questão de repetir aqui para vocês. Subsidiariamente, o que pode cair para mim é afastar uma qualificadora, afastar uma causa de aumento, reconhecer um atenuante, entendesse? Reconhecer uma causa de diminuição. Não acho que porque é rese que não vai ter essa parte. É lógico que vislumbre aqui comigo. Como eu não estou ainda numa fase em que o juiz sentencia, ou seja, ele faz dosimetria, aqui ele tem duas opções, o juiz. Ou ele te joga para a... Como é o nome? Para o tribunal do júri. Ou ele vai dizer, não, você não cometeu nada, ou é outro crime, vá-se embora daqui. Mas ele não sentencia, ele não faz dosimetria. Por isso que muitas pessoas equivocadamente dizem o quê? Muitas pessoas equivocadamente dizem que não tem dosimetria. Você viu, para afastar a qualificadora, vai pedir. Tem atenuante? Peça. Entendeu? Por quê? Porque já teve reze assim. Entendeu? E eu sempre bato nessa tecla. Viu, pede. Peque pelo excesso, nunca pela omissão. Certo? Então, ó, seguindo aqui. Aqui você vai só, é mais basiquinho, sabe? Porque eu não falo de restritiva. E você pode até falar, se você se sentir confortável lá, ficou na dúvida, bote. Não vai despontuar em nada, certo? Por isso que a minha peça-mãe é a peça memoriais, porque tu aprendendo ela, na hora da dúvida você bota todo o conteúdo. Não despontua, então... Era o 587, parágrafo 2º. E o 42. Era. Se tu vê, bota. Aí, ó, no pedido eu faço o quê? Conhecido e provido, seja reformada a decisão de primeiro grau. Se tiver alvará de soltura, peça alvará de soltura. Tá claro para vocês? Vamos ver uma causa como é que foi. Deixa eu ver logo as razões, que pela ordem eu deixei razões aqui. Olha só, essa peça, razões do recurso em sentido estrito, nunca caiu ela sozinha. Mas do jeito que eu chamei a atenção de vocês nas razões da apelação, eu chamo a atenção de vocês para razões do recurso em sentido estrito. Para cair razões, a peça C, razões do recurso em sentido estrito, tem que estar lá o quê? A defesa interpôs o recurso cabível. Se você viu, ó, pronúncia, o juiz pronunciou, a defesa interpôs o recurso cabível. Redija, na sequência, qual é a medida judicial cabível. Aí você faz o quê? Já é razões, não já tem a interposição lá? Aí é só as razões, certo? E aí você faz só as razões do recurso em sentido estrito. Posso? Veja. Se o juiz desenhou assim, se a FGV colocou lá que a defesa já interpôs o recurso da pronúncia, qual é a peça cabível? Se a defesa interpôs, você, defesa, qual é o próximo passo? Razões. Porque ele está deixando claro para você que você só interpôs, entendeu? Mas você não apresentou o quê? As razões. Entendesse? Das razões. É uma peça simples. Aí o prazo das razões, 2 dias. Para datar lá embaixo. Certo? Ele vai fazer isso não. Tu acha que a FGV vai tirar a peça de interposição de vocês para presentear com uma peça de uma folha só? Oxi. Minha gente, nem sonhe. Entendeu? De toda forma, eu deixo claro para vocês que lá tem que deixar claro que foi o quê? Peça de interposição. Certo? Exatamente. Ó, como é que eu identifico? Vai ter que ter lá claramente interposição
e o recebimento do recurso. Porque quando o juiz recebe, é que ele vai apreciar, o tribunal vai apreciar o quê? As minhas razões, certo? O fundamento da peça muda, porque passa a ser o 588, o prazo, 2 dias, e as teses são exatamente essas que a gente acabou de falar, certo? Exatamente a mesma coisa, inclusive o pedido. Peço o provimento e a reforma da decisão. 2 dias aqui. Sim, sim. Vamos passar agora aqui para contra razões de recurso sentido estrito. Como é a contrarrazão do recurso sentido estrito? Foi interposto o recurso, calor da bexiga da Bruna. Recurso sentido estrito. Tá muito quente. Recurso sentido estrito. Tá muito quente, bicho. Tá? Recurso sentido estrito. Aí você faz o quê? Contra razões do recurso em sentido estrito. Certo? Outra razão, aqui é quente demais, aqui em cima. Era. Olha, é até mais barato do que comprar outra, não? Olha, que saída inteligente, tá vendo, minha gente? Pegar um tubo ali. Não, fecha não. Bora olhar como... Pode ser como assistente de acusação. Pode ser como assistente de acusação. Tudo depende, porque pode ser assim, sabe, Hanna? Nessa minha contrarrazões, vamos supor que o juiz, ele deu a impronúncia. Olha como pode ser esse. Aí o Ministério Público foi e apelou. Se o Ministério Público apelar, eu vou entrar com o quê? Contra razões da apelação. Se o juiz pronunciar, qual é o único recurso que eu posso ter? Se ele desclassificar, eu tenho interesse em reze, eu defesa? Não. Tu tá entendendo que esse é muito amarrado? Porque se ele pronunciar, cabe o reze. Nunca é bom para mim o reze. Então eu sempre vou de reze. Nunca é bom a pronúncia, eu sempre vou de reze. A defesa, entendeu? Agora, se você tiver como agente de acusação, aí você... Ele botou uma lesão corporal seguida de morte, aí você pede para desclassificar. Não, você que tem que ver. Não. Ele não... Não. Sim, entendi sua pergunta agora. Tipo assim, ele vai dizer que o juiz é incompetente. Ele vai ter que citar que o juiz é incompetente. Aí você sabe que vai pedir a desclassificação e aí por isso é um reze. Certo? A pergunta só o pessoal de casa ficar ciente. A pergunta de Isa foi: tem como na prova eu saber se é um reze da desclassificação? Como? Tem. Se lá ficar claro que é incompetente. Porque essa desclassificação aqui, o meu fundamento está no 581, inciso 1. Inciso 2. Vem aqui comigo no 581, inciso 2. Está muito quente. É um forno. A mãe disse que ia comprar uma moto, botar ali para sortear para eles. Ele disse até agora que não vai... Ei, gente, tá cancelado, viu? Vai. Não, ele vai cancelar meus cartões todinho. Hã? Uma dúvida no grupo, vou olhar. Pode falar. Pode. Onde vai caber, então, as contrarrazões do recurso? Sim, defesa interpôs o reze, depois tem as contrarrazões do recurso interdistrito, certo? É nesse momento. Só que interpôs pela outra parte.
Sim, sim, sim. Ei, Ó, 581, a pergunta de Isa foi: como é que é o seu fundamento? 581, inciso 2, que conclui pela incompetência do juízo, Isa. Aí você vai ver lá que ele é incompetente para julgar, desclassifica. Certo? Bora ver uma peça de reze? Vou botar aqui, depois vocês lêem esse material, viu? Bora ler. Oi. Sim, sim. Ó. Quando a tua peça começa, Rodrigo foi denunciado pelo crime de... Podia ser tentado, ele estaria aqui também, certo? Com a causa de aumento prevista no parágrafo 4º. Ou seja, já tem uma causa de aumento para eu fazer o quê? Afastar. Prevista na primeira parte. Aí diz bem assim. Perante o Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo. De acordo com o que consta, é importante também eu sempre revisitar o artigo que ele cita para eu saber o que é que ele estava falando. De acordo com o que consta na denúncia, no dia 26 de dezembro de 2019, em uma boate localizada na cidade de São Paulo, Rodrigo teria desferido um soco na barriga de João, além de ter lhe dado um empurrão, que fez com que a vítima caísse em cima da garrafa de vidro que segurava. Eu pergunto para vocês, um soco na barriga é capaz de matar? Tu já vai se ligando. Entendeu? É uma lesão. E essa lesão foi seguida de... Aqui, ó. Aí diz, ó. O corte gerado foi causa suficiente da morte de... Não. Conforme consta do laudo acostado ao procedimento. Rodrigo teria sido encaminhado por seus amigos ao hospital após os fatos, pois se mostrava descontrolado, não tendo prestado socorro à vítima, por isso sendo imputada a causa de aumento da primeira parte do artigo 121, parágrafo 4º. Isso tem alguma coisa para a gente rebater, porque ele está insistindo já a segunda vez que a banca fala para a gente. Diante da inicial acusatória, Rodrigo procurou seu advogado, narrando que no dia dos fatos, câmeras de segurança registraram um momento em que uma pessoa desconhecida, de maneira furtiva, teria colocado substância entorpecente em sua... Olha só. Teria causado uma embriaguez completa. Rodrigo teria ficado descontrolado em razão disso, sem motivação, teria desferido um soco na barriga de João, empurrando-o em seguida, apenas para que dele se afastasse, nem mesmo percebendo que a vítima estaria com uma garrafa de cerveja nas mãos. Destacou se quer saber porque quis lesionar João. A banca já te entrega aqui. Ele te entregou uma absolvição sumária e te entregou uma desclassificação. Aí diz, mas assegurou que o resultado de morte não foi pretendido e nem aceito pelo mesmo. Ou seja, se ele não tem um ânimo de matar, ele não pode responder por homicídio. Porque eu preciso que esse sujeito tenha a vontade consciente e direcionada de quê? De matar. Porque eu só faço isso se eu tiver dolo. Entendeu? Então, um conceito simples de dolo requeria que você conhecesse aqui. Quando diz, o resultado de morte não foi pretendido nem aceito pelo mesmo. Então, está dizendo, não tinha dolo de matar. Aí, ó, que precisou, inclusive, ser submetido a um tratamento psicológico em razão dos fatos. Apresentou o laudo do hospital, elaborado logo após o ocorrido, constatando que estaria completamente embriagado em razão da ingestão de substância entorpecente que teria sido colocada em sua bebida. Bem que, como naquele momento era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito,
Após o recebimento da denúncia, citação e apresentação da defesa, foi designada a audiência de instrução. Na primeira fase do procedimento, veja, a banca está te entregando que está no júri de novo. Na primeira fase do procedimento do tribunal do júri, para a oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, além do interrogatório do réu. Os policiais responsáveis pela investigação e pela oitiva dos envolvidos, arrolados como testemunhas do Ministério Público, informaram ao magistrado que se atrasariam para o ato judicial, pois estavam em importante diligência. Não querendo fracionar a colheita de provas, o magistrado determinou a oitiva de testemunha da defesa antes da acusação, apesar do registro de inconformismo da defesa. Ao final, o réu foi interrogado. As provas colhidas indicaram que a versão apresentada por Rodrigo ao seu advogado era totalmente verdadeira, considerando que foi constatado o desferimento do soco e do empurrão por parte de Rodrigo em João. Após manifestação da parte, o juiz pronunciou o acusado. Intimado, sim. Intimado, o Ministério Público se manteve inerte. Rodrigo, em sua defesa técnica, foram intimados da decisão em 5 de abril de 2021, uma segunda-feira. Considerando apenas as informações expostas, apresente na condição de advogado de Rodrigo a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus e de embargo de declaração. Isso é uma dica de que é recurso. A banca já deixa claro para você. Ela já entregou a peça, né? Mas ela diz assim, não, para o cara não errar mesmo, essa peça foi do 34. Aí, ó, expondo todas as teses jurídicas de direito material e processual aplicáveis, a peça deverá ser datada no último dia do prazo para a interposição, devendo ser considerada segunda a sexta, dias úteis em todo o país. Bora ver o que é que a banca considerou? Vejam, eu digo sem medo, a peça mais fácil de todas as disciplinas é a peça de penal. Porque ele lhe entrega as teses. Agora, tem que ter calma, frieza. Você tem que ter a frieza de um policial, para não dizer de um bandido. Né? Porque nós temos os dois lados, vocês são os bons. O policial, ele é frio. Ele vai combater o bandido, é igual o bandido. O bandido não está nem aí para você, ele é frio também. Para não chamar ninguém de bandido, vou chamar do bom. Tem uma frieza de um policial. Entendeu? Nessa prova. Chegue lá, é o bandido querendo comer você. Imagina a FGV, uma bandidona, né, querendo lhe matar com um fuzil na sua cabeça e você é um atirador de elite da polícia da Paraíba. Pronto. E do estado que vocês estiverem, naturalmente. Não só tem paraibano assistindo. Certo? Bora. Olha só. Esse é o gabarito comentado da FGV. Então, a FGV queria que você redigisse um recurso em sentido estrito, fundamentado no artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. Né? A interposição, que é a peça que eu me preocupo com vocês, aqui, para que vocês pontuem tudo. A interposição, ela ia ser direcionada ao juízo do Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo. Você ainda ia, na petição, pedir o quê? A retratação do juiz ACO, juízo de retratação, certo? Depois você ia pedir para que fosse mantida, caso fosse mantida, não ia pedir para manter não, caso fosse mantida a decisão de pronúncia, que fosse endereçado para o Tribunal de Justiça, que é aquele finalzinho da peça que a gente faz aqui, certo? Na razão, eu ia direcionar para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Veja, quando ele diz o Estado para mim, na minha peça, como ele disse aqui, eu tenho que botar no final o Estado de São Paulo, certo? Cuidado para não errar e botar a comarca, porque nas razões não é comarca, é o Estado, porque eu já estou no tribunal,
certo? É só o Estado. Aí, ó, preliminarmente eu ia pedir para reconhecer o quê? A nulidade. A minha nulidade aconteceu aonde? Nos atos de instrução. Então, eu vou falar nulidade na audiência de instrução e julgamento. Certo? E aí você cita, ó, não foi respeitado o artigo 411. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Abre no 411 e abre no 400. Abre nos dois, para vocês verem. Eu vou abrir para falar para o pessoal de casa. E vocês, vamos primeiro no 411, que é o da nossa peça aqui. Depois a gente volta. Débora, pede a Marcelo, meu Vic. – 411, ó. Na audiência de instrução, proceder-se à tomada de declaração do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como esclarecimento dos peritos, as acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas. Interrogando-se em seguida o acusado, procedendo-se o debate. Venha no 400 comigo. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo de 60 dias, proceder-se à tomada de declaração do ofendido, a inquirição de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvados o disposto no artigo 222 do CPP, que é a questão de ouvir a testemunha por carta precatória, bem como aos esclarecimentos do perito, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Você vê que é muito semelhante? Na hora da prova, para você não confundir, tudo que for do 406 para frente, Tribunal do Júri, até finalizar, porque o Tribunal do Júri, ó, esse meu procedimento do Tribunal do Júri vai do 406, observe aí comigo, até o artigo 497. Então, do 406 a 497, tudo que for júri é aqui onde eu moro. Não me importa o que está fora disso aqui. A minha morada é do 406 a o 497. Na questão da ordem da audiência. Isso, 400, 411. E só Tribunal do Júri. Só tudo que for Tribunal do Júri. Tipo, teve nos memoriais, caiu um memorial do júri, tu também vem para ele, sabe? É tudo o que for júri 411, é do 406 para o 497. Minha morada é toda aqui. Você é muito difícil o júri, é difícil, mas é muito encurtado, sabe? A minha pesquisa, eu não vou ter um código todo para estar pesquisando, eu vou pesquisar só nisso aqui. Certo? Aí, ó, vamos na sequência. Não, aqui nesse momento não. Era audiência de instrução. Entendeu? Não, aqui nesse momento só o 411. Aí, ó. Você ia dizer, né? Porque o juiz inverteu a ordem. Com a pronúncia. Você ia vir para a parte de mérito. Qual é o meu mérito aqui? Ó. Eu ia pedir o quê? A absolvição ia fundamentar no 4, porque a isenção de pena pela embriaguez acidental o quê? Completa. Ia citar o artigo 28, e aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Veja o que é que a banca diz aqui. Em princípio, a embriaguez culposa ou voluntária não é capaz de excluir a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso 2 do Código Penal. Todavia, isso é a banca dizendo, explicando a peça dela. Mesmo o dispositivo em seu parágrafo 1º estabelece que é isento de pena se for embriaguez completa, proveniente de caso fortuito. Se você, na sua prova, fizer citando desse jeito que está nesse parágrafo, ele não considera a pontuação. Porque ele quer que você bote artigo 28, parágrafo 1º do CP.
Porque eles acham que pode. Certo? Eu vou lhe mostrar no espelho. De pontuação, na pontuação. Entendeu? Por isso que eu chamo a atenção de vocês. Cuidado. Porque às vezes a gente lê espelho de prova, é bom, porque você vai ganhando conteúdo, mas você pega uns erros desse absurdo que você acha que porque foi a banca que publicou lá, você pode repetir. Não pode. Não. Não. Não ia pontuar. Certo? Ó. Na resposta ideal aí tá perfeito. Sim, aquela ali é ótimo. Sempre, sempre. Ó, o Tiago perguntou, professora, eu posso olhar sempre na parte dos espelhos de pontuação, aí sempre, Tiago, porque ali é o que pontua. Mas nesses que ele descreve, não, porque eles escrevem errado. Hã? Oi? No finalzinho aqui ele bota, mas o meu destaque para o erro é esse aqui, ó, Wilson. Ó o que ele bota aqui, ó, a besteira. Entendesse? Aí não, aí tem que ser assim, ó. Certo? É porque ele bota errado. Se você só leu, mas a FGV botou, então vale. Não, não vale. Certo? Tem que ser desse jeitinho aqui. Ó, eu quero chamar a atenção de vocês ainda para desclassificação. Todo mundo viu uma lesão corporal seguida de morte? Crime de lesão corporal seguida de morte não é doloso contra a vida, eu só preciso dizer isso. Pedindo pelo quê? Desclassificação. Certo? Sempre nessa cantiga. Não adianta, olha, preste atenção. Nas mentorias eu estou percebendo muito isso. Você sabe o certo. Você tem que rebater, dizer o que a banca quer ouvir. Não é o que não é, não. Tipo, vou pegar um exemplo exatamente de embriaguez. A gente botou 2 questões de embriaguez. Aí ele era imputável. Em vez de você dizer que Pablo era imputável, pois a embriaguez dele se deu voluntariamente. Aí pega o caso narrado, pois ele quis beber, tal. O que é que vocês fizeram? Não todos, estou generalizando, porque eu não preciso dizer o nome de ninguém. É para fins didáticos, certo? E não punitivos. Então, o que é que vocês precisam entender? Que a resposta é essa. O que é que vocês fizeram? Ele não cometeu uma embriaguez acidental completa. E ele seria absolvido se tivesse cometido uma embriaguez acidental completa. Onde foi que a banca te perguntou isso? A banca perguntou se ele realmente, o juiz estava certo na condenação. Aí você ia dizer assim, assiste razão ao juízo, pois Pablo bebeu querendo se embriagar e quando cometeu o crime, aí você ia citar embriaguez acidental, não, voluntária ou culposa, artigo 28, inciso 2 do CP. Entenderam? Não vai sair arrumando outra conversa, não. É foca no que a banca está te pedindo. Quando você vai desclassificar? Você pode citar. Seja preciosista. Eu acho que eles botaram aqui embaixo. Deixa eu ver. Nem botaram. Ó. Cita o crime que foi... O crime que foi citado. Isso. E o artigo... Exatamente. Vamos ver. Tem que citar para reforçar. Não tem. Aqui no júri tem, certo? Na primeira fase do júri e na segunda eu te mostrei qual era o outro, né? Olha a pontuação, vamos ver? Se concentra, gente. Se concentra. No grupo. Deixa eu olhar. Evitem ficar entrando e saindo nessas aulas, porque além de desconcentrar o pessoal que está atrás, me desconcentra também, certo? Porque eu fico dizendo, meu Deus, como é que a pessoa está saindo numa peça que vai ser a peça da prova de vocês, que pode ser a peça da prova de vocês, né? Pode ser a peça. Cadê? Cadê a pergunta? Pergunta para mim, Isa.
Eu respondi. Pronto, deixa eu terminar essa explicação, que aí eu explico novamente. Ó, veja só, vamos ver as pontuações aqui. Conhecer pontuação é ter posse do que precisa escrever. Certo? Tá, aumento. Eu acho que agora deu. Ficou melhor? Deixa eu botar em leitura. Ó, o endereçamento já estava de graça para a gente, não tem como você perder. Então, nessa parte do... Isso aqui é razões, deixa eu subir para a peça de interposição. Vê, o meu endereçamento da peça de interposição. Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo, SP, o Fundamento Legal 010, Juízo de Retratação 030 e o artigo 589, 010. Só aquela frase que eu já disse para vocês, que o juiz, ou que o juiz se retrate, artigo 589, da forma mais simples que você conseguir memorizar, vale 0,40, gente. Essa peça de interposição aqui, você saía com 0,60. Entendeu? Isso é muita pontuação. De graça, porque é só estrutura. Entendeu? Aí, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que são as razões 010, a sua preliminar vinha 0,55. Quando o juiz ele erra na audiência de instrução, ou seja, a nulidade da instrução ou nulidade da pronúncia, porque vem por consequência daqui, ele está violando sempre o quê? Princípio do contraditório e da ampla defesa. Como a gente nunca sabe o que a banca quer, a gente fala que ele cesseou defesa, porque ele violou o princípio do contraditório e da ampla defesa. Sempre assim, esses três juntos, numa frase só, sabe? O juiz cesseou a defesa, logo feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa. E cita o dispositivo legal que faz referência a isso, certo? Então, essa minha preliminar de fácil, era muito fácil de encontrar, valia 0,55. Eu ia dizer onde foi que ele cesseou o meu direito. Todos vocês viram onde ele cesseou o direito, onde ele feriu a ordem? Sim. Só essa ordem, só parafrasear o que estava no texto de maneira muito clara, valia 0,40. Certo? A absolvição sumária. Eu ia falar que era um excludente da culpabilidade, eu já disse para vocês e chamei a atenção várias vezes. Eu vou dizer o quê? A absolvição sumária, aqui é claro, porque no meu resto da pronúncia eu só tenho esse tipo de absolvição, então eu já boto claramente a absolvição sumária. Eu vou dizer o quê? Qual era a tese? Para eu botar numa ordem lógica. Excludente da culpabilidade pela inimputabilidade, pela embriaguez acidental completa, devendo fulano de tal ser isento de pena, conforme o artigo 28, parágrafo 1º. Tem que ser dessa boniteza todinha. Sabe quanto vale? 0,55 mais 0,55. Dá quanto isso? 1,10. Essa frase, 1,10. Puxando do texto, onde foi que eu encontrei que ele está embriagado acidentalmente. E esse texto, especialmente, ele deixou de maneira muito o quê? Clara para mim. Certo? Subsidiariamente, eu ia pedir a desclassificação. Por que eu peço a desclassificação? Porque o crime de lesão corporal seguida de morte não é um crime doloso contra a vida. Se ele não é um crime doloso contra a vida, eu peço pela desclassificação. E aí eu vou mostrar no texto onde foi que eu vi a lesão corporal seguida de morte. Certo? E a banca também deixa isso claríssimo. Certo? Por fim, é bom. Mas é bom. É bom você dizer. É. Aí a gente bota sempre, sabe? Porque aqui especialmente ele cita o Wilson, bem aqui, ó. Ele falou sim, ele pediu sim. Deixa eu ver se aqui marca para mim. Ó, crime de lesão corporal seguida de morte, tá vendo?
Sempre que tiver desclassificação, você sempre bote, porque ele sempre vai trazer o nome do crime. Se tu ficou com dúvida qual é o crime, tu faz o quê? Um parágrafo de um, um parágrafo de outro. É. Pediu o afastamento da causa de aumento, justificaria, conhecimento e provimento, prazo, local, data. Tem dificuldade nisso? Claro que não. É de graça, é fácil demais. É tão fácil que... Audiência, nulidade na audiência de instrução. Fere, sempre, 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 sempre. Mexeu ali naquela ordem, ele está ferindo um contratório e ampla defesa. Cesseamento de defesa, você bota assim, os três juntos. Certo? Oi. Botando. Ó, antes da gente ver a grave em execução, vou dar 10 minutos para vocês e vou responder a pergunta de Daiuri. Vejam, quando é uma contrarrazão do recurso sentido estrito? Eu só tenho contrarrazão se eu já tiver o recurso cheio aqui. Então, eu tenho um recurso sentido estrito. Foi apresentado, conhecido o recurso sentido estrito. Recebido o recurso sentido estrito. Qual é a peça, a tua peça depois? Contrarrazão. É a mesma coisa, lembra da apelação e contrarrazão da apelação? É a mesma coisa. Rese, contrarrazão do rese. Contrarrazão. Certo? Vamos para o intervalozinho de boa. Bora, pessoal. Terminar em 20 minutos. Ei! Bora, meu povo bonito. Todos abram na lei da execução penal. Parendão correndo do frio. Não. Eu me nego. Não me peça isso. Quando fechar, eu vou botar a audiência lá de fato. Aham. Não, velho, isso é ridículo demais, bicho. Para não me chamar. Agravo em execução é uma réplica do rese. Porque a peça de interposição é exatamente igual, só muda o nome da peça naturalmente e o fundamento legal, mas é exatamente igual. Então, ó, eu queria que vocês abrissem aí na lei de execução penal. LEP. Tiago. Bora achar lei de execução penal. Ó, quem já tá com as abas, tem LEP aqui, ó. LEPzinha. Eu sempre boto bem em destaque, é roxa a aba. Roxinha. Acharam? Ó, abra aí. 197. Tá abrindo? Atualiza aí a página. Posso? Ó,
Da decisão proferida... Peraí, deixa todo mundo achar. 197. O Wilson está todo, minha gente. Tá ligeiro todo. Hoje tu tá por fora. Ele tá no nível lá em cima, ó. 197. Oi. Hã? Tu assistiu o Fantástico ontem, Joelma? Não? Assistiu o Repórter Record? Todos dizendo a imputação criminosa do sujeito lá. E eu doida pra saber quem foi que te disse que ninguém ia responder por não. Me diga no off, não diga ainda não. Ó, bora. Da decisão proferida pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Embaixo tem súmula o quê? 700. Vamos na súmula 700 do STF, por favor. Todo mundo achou? Vai lá, eu espero. Isso. 700. Tá aí? É de 5 dias o prazo para a interposição de agravo contra a decisão de juiz da execução penal. Então, eu sei que o meu prazo, a minha tempestividade, tem que ser fundamentada na súmula 700 do STF. Certo? Então, foi agravo em execução, eu tenho as temáticas voltadas à execução penal. Então, quando é que está a minha execução penal? Vê. Raciocine comigo. Para essa execução penal, já transitou em julgado, não já? Já. Como regra, né? Falando do preço definitivo. Então, eu tenho, ó. Transitou em julgado. Começou minha execução. Eu tenho a contagem do prazo para progressão, regressão, falta grave. Tudo isso é tema. Suspensão condicional da pena, livramento condicional. Então, todas essas coisas, regime disciplinar diferenciado, todas essas coisas são voltadas para uma possibilidade de agravo. É o Ministério Público dizer que eu não posso progredir em tantos por cento, porque o meu crime é hediondo, aí eu vou lá na lei de crime hediondo, vejo que o crime não é hediondo. Entendeu? Então, é uma peça extremamente simples. Certo? Por isso que só caiu 2 vezes até hoje. Até hoje, só caíram 2 agravos. Por quê? Porque é mamão com açúcar. É igual a contrarrazão da apelação. Só caíram 2. Por quê? Porque se o Ministério Público disse é hediondo, tu vai dizer o quê? Não é. Entendeu? Se ele disser não vai progredir, tu diz vai progredir. Entendeu? Com a frieza na titela, tu vai longe, criatura. Né? Então, veja, vamos ver aqui, ó. Agravo em execução. 197, Lei de Execução Penal. Pode ser o nome agravo em execução ou agravo de execução. Eu queria que vocês abrissem aqui no índice remissivo das súmulas, no nosso VAD. No nosso VAD, o índice remissivo de súmula fica lá na última página. Vai na última página e dá umas voltinhas nela. Certo? Ó. Quando eu vejo o meu índice remissivo de súmula, todos encontraram? Pessoal de casa, é esse aqui, ó, índice remissivo de súmulas. Eu tenho ação civil ex delito, ação penal e agravo em... Eu boto agravo em execução para facilitar. Porque lá na hora da tua prova, se você ficar tenso, você vem no índice remissivo e vem um nome. Certo? Vê o nome.
Tá? Professora, se for um RES, eu vou em qual índice remissivo? Veja, vem aqui comigo no CPP, índice remissivo do CPP. Os índices remissivos, eles são sempre no finais. Então, você vem no Código Eleitoral, ó, pega a aba do Código Eleitoral e volta. Você vai estar no índice remissivo do CPP, certo? Ó, recurso em sentido estrito. Vocês estão vendo aí? Primeiro achem. Recurso em sentido estrito. Todo mundo achou? Índice remissivo, que chama-se Índice Alfabético Remissivo do Código de Processo Penal. Todos estão aí? Vê. Recurso em sentido estrito, ele começa artigo 581 a 592. Cabimento. 500 da pronúncia, exigência do réu, 500 se for fiança, e 85. Pronúncia quando subirá em translado, 583 parágrafo. Da pronúncia, suspensão condicional do julgamento. Da decisão, despacho que conceder, negar ou arbitrar. Aí ele vai dizendo, do acordo da não persecução penal, do efeito suspensivo, do prazo da extração. Vocês estão vendo que está tudo aqui? Prazo de interposição, foi uma dúvida de Adeline. O prazo da interposição eu vou botar como? Estava aqui, ó. Prazo de interposição eu cito o 586, certo? Prazo da reforma ou sustentação do despacho, 589. Então, o índice remissivo, ele dá posse para mim de localização, certo? Ele tem aqui, ó, prazo para oferecimento das razões, 588. Então, ele me dá toda uma estratégia de eu identifiquei a peça, eu sei que vai estar aqui nesse bolo desses artigos. Para você não tá o quê? Vai, volta, vai, volta, vai, volta e o tempo comendo no centro. Entendeu? Então, cheguei aqui no meu índice remissivo, estrategicamente é recurso sentido estrito. Só pode ir do 581 ao 592. Bota aqui. É aqui onde tudo processual vai estar. E tudo material vai estar onde? Código Penal. Que é o que a gente está cansado de ver. Entendeu? Se o que a gente já viu de Código Penal aqui não foi brincadeira. A gente já viu quase o Código Penal todo. Amanhã a gente encerra o Código Penal. Só para vocês terem noção. Para não dizer que a gente não encerra amanhã, eu deixei mais uma gotinha de concurso para dar um dia depois, para a gente não ver tudo de uma vez e ficar sem graça, sem penal, né? Entendesse? Então, a gente tem que dominar essa beleza aqui. Para a gente não perder tempo. Porque gestão de tempo é fundamental. Em que pese, vocês estão tendo dificuldades com o tempo de resolução de peça e... Não, né? Eu vou botar um simulado completo para a gente testar valendo. Certo? Esse simulado completo que eu vou botar para vocês vai ser esse sábado. Hoje é segunda, então dá tempo de vocês se programarem. Tem também. Quarta-feira. Vocês vão ter 2 simulados. E um sábado. É segredo. Mas você vai ver. Vocês estão tendo dificuldade de achar, de identificar a peça? Quem teve dificuldade de identificação, levanta a mão. Porque a gente precisa ter sempre aquela linha do tempo que na cabeça. Entendeu? Então vamos bater mais para ficar mais. Quando eu cheguei na sala para bater, simulado, ele já estava gritando. Aí, gente, ó, vai aprender assim, não. Filha da puta, olha como ele tá sério, minha gente. Tá vendo? Gremlin Coach. Você tem razão, viu, Gremlin? Tem razão, tem razão. Hã? Tem que se concentrar em todas as aulas. Oi, grande. Não, presencial. Mas quem não puder vir, a gente manda no online também. É porque eu queria fazer no horário da prova. Eita, domingo é dia dos pais. Dá tempo. Vamos fazer, quem puder vir, venha nesse.
Certo? Aí a gente faz no horário da prova. Tipo, a prova não começa 1 hora. 1 hora vocês estão aqui. E aí a gente faz para treinar mesmo até as 17. Para ficar bem puxado. Certo? Porque se você, de 17 horas, tu não tiver terminado, botado tudo certinho, tu não termina mais não. Mentira, gente, termina, porque você tem 1 hora, né? Não vou desesperar vocês, não. Então, de 1 às 17, esse sábado, certo? Aí eu vou fazer um simulado, eu vou montar o simulado. Vou montar um simulado para ver se vocês realmente estão sabendo ou se vocês estão só decorando no espelho. Meio arrochado. Bem difícil. Bora pra cá. Oi. Oi. Hã? Vai ter quarta-feira. Quarta é agora. Quarta agora. Sim, tem quarta essa semana. Ó, vamos lá. E esse simulado que eu fizer sábado, eu respondo ele coletivamente, certo? O que vai para o atendimento é o da quarta. Então, quarta todo mundo na semana, certo? Ó, vem cá, vamos comigo. Fundamento do meu agravo em execução é o 100 e... Professora, mas não é o 581, não. Nunca. É o 197. 190. Tiago, fecha ali para mim, Tiago, por favor. 190. Tu fecha? Sim, obrigado. 197. Como é que eu identifico? Olha como vai ser de graça, minha gente. Vai ter sempre juízo da execução penal. O juízo da execução penal aqui, bem bonitinho, ó. Ou, além de ter o nome juiz da execução penal, ele pode dizer promovida ao juízo da execução penais, das execuções penais. Nossa, muda muito, né? Os dois que caíram foram assim. Olha como foi esse, ó. O 29º exame. O reconhecimento da falta pelo diretor foi comunicado ao Ministério Público, que apresentou promoção ao juízo da vara de execução. Se tivesse nome, minha gente, só pode ser agravo em execução. O juízo este competente requerendo a perda do benefício, tal. Então, minhas teses defensivas vão sempre consistir em rebater aquilo que a acusação arguiu. Certo? Se o Ministério Público disse sim, eu digo o quê? Não. Se ele disse teve falta grave, eu digo não tem falta grave. Entendeu? Se aí você diz, mas não vai pontuar não. Por mais que tu não saiba se o crime é hediondo ou não, o teu tempo está corrido. Imagina a pior perspectiva naquele momento de realização de prova. Se você pegou a tese e o Ministério Público disse não vai progredir porque o crime é hediondo. Se você colocar na sua prova que aquele crime não é hediondo, portanto, fulano de tal abarca tanto os requisitos subjetivos como objetivos para progredir, a banca pontua 100%. Entendesse? Então, assim, o tato. Aqui é mais tato do que qualquer outra coisa. Certo? Por fim, vamos analisar essa peça aqui, ó. Gilberto, quando primário, apesar de portador de maus antecedentes, praticou um crime de roubo simples, pois quando tinha 20 anos de idade, subtraiu de Renata, mediante grave ameaça, um aparelho celular. Apesar de o crime restar consumado, o telefone celular foi recuperado pela vítima. Então, ele começa fazendo um desenho do sujeito, né? E você, até então, não tem como saber se aí é o quê? Tem ou não tem como saber se é execução penal aí? Falou que ele foi condenado? Até agora? Até agora não. Aí, ó. Os fatos foram praticados em 12 de dezembro de 2011. Para tal conduta, foi Gilberto denunciado e condenado. Já começa a chamar a sua atenção. Há uma pena privativa de liberdade de 4 anos e 6 meses. Em regime fechado, 12 dias multa. Tem na sentença, transitada em julgado. Para ambas as partes, em 11 de setembro de 2013. Gilberto havia respondido o processo em liberdade, mas desde o dia 15 de setembro de 2013, vem cumprindo sanção penal que lhe foi aplicada regularmente. Inclusive, obtendo, aí você já está sabendo que aqui não tem como não ser, obtendo progressão de regime.
Nunca foi punido pela prática de falta grave. E preencheu os requisitos subjetivos para a obtenção do benefício da execução penal. Tá claro que está na execução penal, vários momentos. No dia 25 de fevereiro de 2015, você, advogado de Gilberto, formulou um pedido de obtenção de livramento condicional junto à vara da execução penal da comarca do Rio de Janeiro. Tá aqui, já tudo pronto. Órgão efetivamente competente. O pedido, contudo, foi indeferido, apesar de, em tese, os requisitos subjetivos estarem preenchidos sobre os seguintes argumentos. Por que foi indeferido? Ele foi indeferido porque ele disse que o crime de roubo é hediondo, não tendo sido cumprido até o momento 2/3 da pena privativa de liberdade. Ainda que não fosse hediondo, não estariam preenchidos os requisitos objetivos para o benefício, tendo em vista que Gilberto, por ser portador de maus antecedentes, deveria cumprir metade da pena imposta para a obtenção do livramento condicional. Não. E C, indispensabilidade da realização do exame de criminológico, tendo em vista que os crimes de roubo, de maneira abstrata, são extremamente graves e causam severos prejuízos à sociedade. Eita, eu não sei nada dessa linha C. Eu vou dizer o quê? Se ele diz que é indispensável a realização do exame criminológico, eu vou dizer o quê? Que é dispensável a realização do exame criminológico. Para tanto, entendeu? Como é que funciona? Eu tenho duas opções no agravo em execução. Fazer ele ABC rebatendo o tópico ou fazer ele por parágrafo. Como nós estamos treinando por parágrafo, nós vamos fazer todos por parágrafo. Certo? Parágrafo 1, eu uso a linha para rebater a linha A. Parágrafo 2, para rebater a linha B. Parágrafo 3, para rebater a linha. Porque se eu ficar com dúvida ali no meio, se eu topificar ele, eu não tenho como botar duas teses diferentes. Então, eu fazendo por parágrafo, eu posso botar 60 teses diferentes. E ele vai ter que ler tudinho, e se tiver lá, ele tem que pontuar. Mas se eu topificar, só pode ser aquele que está no tópico. Certo? Eu não posso me contradizer dentro de um tópico. Certo? Então, tá tudo ok aqui. A estrutura do meu agravo é exatamente igual. Mas aí, lógico, eu vou endereçar para a execução penal. E entra isso aqui agora, ó. No espelho oficial não tem, mas toda a banca está computando já isso aqui. Então, tempestivamente, no prazo de 5 dias, com fulcro no artigo 700, na súmula, 700 do STF. Certo? Interpor o presente agravo de execução com base no artigo 197 da lei. Veja se vocês já viram isso. Nesse sentido, requer seja recebido o recurso e procedido o juízo nos termos do artigo 589 do CPP. Isso vale alguns reais de pontuação, certo? Vamos ver quanto é que eles botou aqui. Lá no meu RES valeu quanto? 0,40, certo? Só essa frase. Então, a estrutura do meu agravo é a mesma coisa, a razão, mesma coisa, só que eu direciono para o estado, aqui nesse caso era Rio de Janeiro, razões de agravo em execução. No final, a mesma coisa, ó, que seja conhecido e provido, a reforma. E, lógico, eu tenho que pedir o quê? Concedido o livramento condicional e a expedição do alvará. Certo? A pontuação, eu não botei aqui não, mas eu vou botar depois para vocês. Eu vou mandar. Essa pontuação, deixa eu jogar logo para vocês aqui. Desliga aí, Débora, só rapidinho, por favor. Só para eu jogar aqui, sim. Vou pegar o espelho para vocês, só para vocês verem. É o que, rapaz? Como é isso, Frank? Peguei assim meio...
Ei, de surpresa. Eu acho que ele vai gostar. Nós tivemos 3 agravos em execução, só para o de Lucas, o de Gilberto e o de Guilherme. Liga aí, Débora, liga aí. Ei, chega. Olha só, o espelho oficial do agravo em execução. Então, o meu pedido de retratação, ele nem considerou aqui, ó, é uma peça antiga essa, né? Ele nem considerou o artigo 589, mas considerou o pedido de retratação, que ele tem que considerar obrigatoriamente 0,30. Então, esse meu pedido aqui valia 0,50, a minha interposição. Né? Veja só, para vocês terem, né, posse do conhecimento. Quando eu peço para afastar, se eu não soubesse nada se o crime era hediondo ou não, o Ministério Público disse o quê? É hediondo, eu digo, não é hediondo. Valia só essa frase, 0,50. Nada, sem falar nada. O Ministério Público disse que eu não tinha um requisito objetivo. Eu digo, o requisito objetivo está o quê? Abarcado. Isso vale quanto? 0,50. Oxe, mas eu não sei por quê. Tu me escuta? Tu entende a minha linguagem? Se ele diz sim, tu diz não. Se ele diz não, tu diz sim. Só essa brincadeirinha nessa gracinha aqui, sem saber falar nada, só rebatendo. 0,40 mais 0,50 mais 0,50 mais... Não, 0,20 tu ainda precisava dizer que o rol do crime hediondo era taxativo. Dizer que o exame não era indispensável. Lembra que eu disse? Não é indispensável, mas 0,50. Eu não sei de nada. Eu só sei que eu vou dizer que é não, que o Ministério Público disse que era sim. Vamos somar. 0,50 mais 0,50, 1. Mais 0,50, 1,5. Mais 0,50, mais 0,40. Mais a minha interposição com 50. 2,90. Não sabia de nada, só na técnica. Mais da metade da peça. Sem saber. Eu digo a vocês, quem aprova a segunda fase é técnica e frieza. Provimento e conhecimento, vamos lá. Mais quanto? 0,50. E o alvará de soltura que tu não ia deixar teu cliente preso. 0,70. Fecha quanto? 3,60. Numa peça que vale quanto? Fora tudo. Tu tá entendendo a técnica como é? Do mesmo jeito, é contra a razão da apelação. Se cair um agravo, se cair uma contra a razão da apelação, tu faz uhul. Entendeu? Não pode gritar, mas pode vibrar. Eles vão pensar, não faça isso não, porque eles vão pensar que é algum código, viu? Já todo mundo concentrado. Os alunos dos ajuda tudo. Misericórdia. Não façam isso não, viu? Vai. Ai, meu Deus. Ei. Entenderam como funciona?
Não, todo mundo. Ó, presta atenção. Pss. Desliga aí, Débora, por favor. É. Eu quero dizer para vocês que, ó, se for um reze, o que for, a peça que vir, vocês vão estar super de boa. Por favor, não vão ficar assim, olhando um pro outro. Nem se for agravo. Deixa eu botar o óculos. Ó, o agravo, ele é fácil de identificar. Todas as peças são, mas a gente precisa estar firme para não falhar no nervosismo e esquecer. Isso é comum, mas não vai acontecer com vocês não. É uma intimação. Porque prescrição, você precisa estar aqui. Quem é do presencial, quem é do online já é adaptado no online, ótimo, sem problema. Mas quem precisa estar no presencial é porque geralmente precisa estar vendo, né? Então, a gente vai ver a aula de punibilidade amanhã e eu abordo, para puxar para vocês, no contexto das questões, a ação penal também, certo? Então, a aula de amanhã é imperdível. Deixa eu tirar a nossa selfie. Wilson. Chega. Deixa eu fechar aqui. Esse material já está no grupo de vocês, tudo bonitinho, tá? Então, peguem sempre os materiais lá para ler. Hã? Chega. Yes! Vai! Tchau, pessoal de casa. Beijo para vocês.